Olá, boa noite para quem está chegando aí. Estamos aqui mais uma vez, sempre às terças, às 19 horas, nesse segundo bloco de lives do Hospital Reger, com foco nas alterações nas rotinas dos idosos, familiares e instituições geriátricas, particularmente o Hospital Geriátrico como o Reger, na vigência da pandemia do isolamento social. Essa é a terceira live desse segundo bloco. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de uma gestão de enfermagem dentro de um hospital geriátrico durante uma pandemia. Contaremos aqui com a presença da enfermeira Cíntia Gomes, do Hospital Reger, que tem bastante experiência nisso, e vai nos contar como que foi esse período, os ajustes necessários, os sucessos, insucessos, os desafios e as vitórias de tudo que tem acontecido aí nesse período dentro do Hospital Reger. Existem programadas mais duas lives ainda nessa sequência, a semana que vem e na semana posterior, que eu espero que vocês acompanhem. As lives anteriores estão todas disponíveis aqui no Instagram do Hospital Reger, @Hospital Reger, no IGTV. Eu vou chamar a Cíntia, que já entrou aqui. Cadê você? E não está aparecendo aqui para mim, por algum motivo. Cíntia, você consegue mandar um convite aí para eu te adicionar? Porque eu vi que você entrou, mas não aparece como possibilidade para eu te convidar. Deixa eu ver se eu consigo de outro jeito aqui, peraí. Ah, consigo de outro jeito, ótimo. Olá, você Olá, tá tudo assim, bem? você Tá, tá na parede. tá Aí você virado? vai ter que Peraí, virar o celular aí como é que pra. eu vou desvirar aqui? Pronto, agora sim, agora você É, tá. Tudo bem? tudo Como é que bem, e você tá? você? Tudo bem, boa noite. Quanto Tempo? tempo? Nossa. Bom, legal estar com você, contigo aqui hoje. Eu acho que eu vou aumentar meu volume aqui que tá baixo para mim. A luz. Tá aqui contigo hoje. Então, prazer, né? De novo. Vamos lá, acho que tem bastante coisa para contar, né? Imagino que É, não tenham sido poucos os desafios nesse período. Como é que foi de uma equipe de enfermagem nesses agora 5 meses já, né? Praticamente. sim, praticamente 5 meses. É um período longo, né? Primeiro, boa noite, Nossa, agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui conversando com você. Acho que é um assunto aí para a gente conversar bastante. Hoje a Miriam não tá, então eu vou poder falar bastante, né? a Miriam não tá, ela tá É, sim. Ah, tá, dividindo o espaço, sim, é todo é, seu. Mas ela queremos uma só com ela. é. Então, uma primeira live que nós fizemos, nós conversamos bastante até sobre a questão da equipe de enfermagem, né? Quando começou esse cenário de pandemia, nós nos vimos, né, muito protagonista de um cenário muito novo e extremamente desconhecido, né? Que nós não sabíamos o desfecho, são muitas informações que foram surgindo e a gente aprendeu a lidar com muitas angústias, né? Medo da equipe, insegurança. A gente, né, o enfermeiro como gestor, ele fica muito em evidência e é a segurança da equipe, né?
Então, tem uma responsabilidade muito grande por trás disso, tanto da equipe de enfermagem como a equipe multi, né, do hospital. Então, isso foi muito desafiador. Segurar esses sentimentos, né, que eu acho que é o maior desafio. Também tem a criação de protocolos novos, porque era tudo muito desconhecido, né? Nós tivemos que estudar muito, fazer muita reunião, nos reunirmos sempre, conversar com a equipe, trazer a equipe para perto, poder compartilhar esses momentos com a equipe para conseguir fazer dar certo, né? Então, mais do que criar protocolos, que aí, né, a gente precisou se desenvolver muito nisso, foi também a questão de passar isso para a equipe e fazer com que a equipe se conscientizasse o porquê de tudo aquilo, né? Porque era muito novo para todo mundo, né? É, e é uma coisa, acho que você traz já na sua fala uma coisa muito importante que eu vejo, né? Quando se fala de gestão, as pessoas sempre pensam na gestão de equipe, gestão de profissionais, mas antes de mais nada é gestão de De pessoas. pessoas. E Sim, você traz isso muito claro, pessoas que têm dúvidas, que têm angústias, que têm medos, que têm necessidades sim, e que têm questões humanas e que também estão no meio disso tudo, além de tudo. Né? sim, Não é diferente do modelo anterior que, não, o idoso está lá internado com Alzheimer ou alguma outra questão que precisa de cuidados e eu estou aqui saudável. Não, estamos todos vivendo a pandemia. é. A vida inteira nós aprendemos que, assim, tinha que sempre separar muito bem o lado pessoal do lado profissional. A pandemia, ela trouxe muita coisa à tona, né? Muito sentimento, muita coisa aconteceu, né? No pessoal mesmo das pessoas. E chegou um momento, né? Isso há 2 meses atrás, depois que já estava tudo em andamento, que isso veio muito à tona, né? Porque as pessoas começaram a chegar no limite delas, né? E é difícil lidar com isso. Então, mas o enfermeiro, eu sempre falo assim, que o enfermeiro, ele é um profissional que ele já sai com essa formação de gestão, né? Ele já sai da faculdade, da sua formação, sabendo que ele vai ter que supervisionar uma equipe, né? Mas E ele sai tendo o conhecimento, o saber, ou ele sai com a consciência de que ele terá que fazer isso. Eu não sei como é que é na faculdade de enfermagem. Eu sei que a gente sim, aprende porque aprende na vida, né, na faculdade de sim, medicina. Mas tem isso de gerir, porque de fato o enfermeiro, e eu sempre falo, né, eu trabalhei em programa de saúde da família há muitos anos, e para mim sempre foi muito claro, embora o modelo seja centrado no médico, e eu já falei isso, de fato quem gere o pilar que sustenta uma equipe de saúde é o enfermeiro. sim. Isso sempre foi muito claro para mim. A gente tem muito claro isso na formação, né? E aí a gente desenvolve, só que assim, desenvolve muito na prática, né? É o dia a dia que a gente vai desenvolvendo isso. E aí é o que a gente aprende, que não é a gestão de profissões ou é a gestão de pessoas mesmo, né? E isso é muito difícil. Eu acho que o maior desafio do profissional que é gestor, supervisor, coordenador de uma equipe, de um serviço, é isso, é a gestão de pessoas. Porque essa troca de relacionamento, essa empatia é difícil, né? A gente vai aprendendo na prática e vai desenvolvendo isso com o tempo, né? Para mim, por exemplo, que cuida de uma equipe, né? É um hospital de pequeno porte, mas acaba que uma equipe razoavelmente grande. Você vai lidando com o jeito de cada um, você vai aprendendo o dia a dia, né? E a gente tem que aprender a separar muita coisa no meio do caminho, né? Tenho a mínima dúvida. Ia fazer uma brincadeira com você. Quem que gere a gestora, né? A cabeça do. É isso mesmo. E a gente se pega pensando muito nisso, viu, Eduardo? E agora, né? Quem que vai fazer por mim? Onde é que eu corro, né? Onde Quem que que eu vai me vou? ajudar? Para onde que eu grito, né? A gente tinha E o grupo de supervisão emocional que cabia para isso, né? Para quem você não sabe sabe. que eu sempre pensei muito assim, que as coisas, elas têm que começar de cima para baixo, né? Para poder conseguir fluir bem. E é isso mesmo, a gente, é óbvio que não todo dia a gente tem que estar bem, né? Ninguém é obrigada, né? Mas você tem que estar muito consciente e conhecer muito bem a sua equipe para as coisas fluírem, né?
Não é simplesmente, como eu falei, da criação de protocolos. Ah, a partir de agora vai ter um protocolo novo de lavagem das mãos. Não é só isso. É saber o porquê que está sendo implantado aquele protocolo, a importância disso para a equipe, para os pacientes, né, para o hospital como um todo. Então, não é tão simples assim, né? Então, para ter sucesso, é justamente isso, você aprender a fazer a gestão de pessoas. Eu aprendi isso na prática, né, com o tempo. Eu tenho 8 anos dentro do hospital. E aí eu aprendi na prática que, assim, a gente tem que, para poder dar certo, você tem que perceber o outro, né? Não é só as coisas, ou as funções, ou as técnicas, né? É muito ter essa percepção do outro, para você conseguir alcançar um resultado. Você falou sobre o tempo, né, que nós estamos, já vai para 5 meses de pandemia, e nós não tivemos nenhum caso positivo no hospital. Então, não é só sorte, né? Então, assim, de forma alguma é sorte. É muito engajamento, muito trabalho em equipe, muitas noites sem dormir, é muita coisa, né? Eu sempre converso muito com a Daiane, que é do controle de infecção, doutora Flávia. A gente cria um protocolo novo. Eu sempre peço, vamos falar para a equipe o porquê, para quê, né? Para poder dar certo. E isso faz dar certo. E é o que a gente está conseguindo até hoje, está tendo Brincar com sucesso, né? você. Quantas, no começo, né, acho que tem vários profissionais aqui, né, essa segunda série é mais voltada aos profissionais, e tem casas de repouso, hospitais, hospital geriátrico como o GG, outras instituições que lidam com esse risco aumentado, tanto do contágio entre as pessoas, quanto do risco para as pessoas, no caso do idoso, por exemplo. Sim. E fico pensando como é que as pessoas pensam, pô, mas como que eles conseguem, como que eles conseguiram chegar nesse resultado? Porque realmente, eu sei de algumas casas de idosos, né, casas de repouso no caso, que tiveram casos e conseguiram gerir, mas entrou, né, alguém se Sim. contaminou com um risco tremendo. Ó a Flávia entrando aí. Como que eu falei dela, entrou. Ouvi o nome dela, deixa eu ver o que estão falando de... É, como é que Como que foi no começo? Quantas reuniões por dia ou por semana? Eu ia fazer uma brincadeira. Quantos protocolos vocês já instituíram desde o começo, né? Porque eu imagino que são inúmeros conforme as coisas vão mudando, porque agora máscara, agora não, lava a mão, não lava a mão, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora? Idoso, não idoso, tipo O, não tipo O, profilaxia, não profilaxia. Como é que... Imagina a loucura, realmente noite sem dormir e a bagunça na cabeça das pessoas, né? Sim, Você foi muito precisa. Não basta estabelecer o protocolo. A pessoa ela tende a fazer aquilo que ela entende, que ela internaliza. Se chegar e mandar, tudo bem, a pessoa até faz, mas depois ela não. Olha o João rindo aí. né? Então, como que foi? Conta para o pessoal como é que foi dando essa estruturação, porque uma coisa que eu tenho enfatizado muito nessas lives é a importância de disseminar o conhecimento. Lógico Sim, que meses, muitas coisas já foram estabilizadas, mas a troca de informação eu acho essencial nesse momento. sim, é importante. Tem que circular muito rápido e as lives é um jeito de circular muito rápido. Olha, o que eu aprendi, né? E como que está se dando esse aprendizado? Buscando informação nos meios científicos, em outros hospitais, pesquisando internamente, tendo ideias, porque imagino que todas as ferramentas são necessárias, né? Sim. Nossa preocupação no começo foi justamente essa, né? Ter muita coerência, muita clareza, né? Apesar de ser tudo muito novo, mas porque que a gente pudesse passar, de certa forma, segurança para a equipe, né? E aí a gente foi buscando, estudando e foi tendo mais foco nessa questão. Em relação à equipe, foram feitas muitas reuniões. A nossa primeira opção, né? A nossa primeira estratégia foi justamente fazer uma reunião e trazer a equipe para perto, né? Falar, olha, tá acontecendo isso, a gente está no meio de uma pandemia. E aí foi fazendo isso semanalmente, praticamente. Então, eram muitas informações no começo. Protocolos, acho que a daí a doutora Flávia escreveu e apagou e números, né? A gente foi sempre discutindo. O nosso maior, acho que a nossa maior vantagem, talvez, seja estar num lugar pequeno, né?
que a gente consegue essa proximidade das pessoas. Isso é uma vantagem, né? Isso vai muito a nosso favor nesse momento. O WhatsApp é uma ferramenta que nos ajudou muito, porque a gente conseguia acalmar a equipe, repassar a informação, e sempre tendo esse cuidado, né, de conseguir ter muita clareza e passar segurança para a equipe. Isso foi muito importante. Mas, assim, protocolos realmente foram inúmeros que nós fizemos, discutimos. As reuniões foram muito importantes nesse momento, mas essa proximidade da equipe foi o que a gente conseguiu de melhor e é o que a gente está conseguindo de sucesso até agora, né? E a gente continua fazendo isso semanalmente, praticamente. E você acha que como que foi se dando essa tônica ao longo desses meses? Você acha que hoje está no estágio realmente mais maduro do que há 5 meses atrás? Ou teve também outros momentos de maturidade depois que recuou? Foi uma curva ascendente de conscientização, de clareza, de concretude em relação ao que se fazia? Ou é oscilante? Como é que se deu esse processo? Então, eu até brinquei com você na última live que quando nós começamos, o que nós tínhamos é que morriam os idosos, né? A pandemia ela veio para acabar com os idosos. E isso foi um combo de muita angústia, né? Porque tinha a angústia da família, a preocupação, nós como protagonistas, né, de uma instituição, muita responsabilidade em cima disso e a cobrança. Então, nós ficamos muito expostos, né, muito em evidência. Né? E isso traz muita insegurança profissionalmente, né? E isso foi melhorando com o tempo, mas a gente, né, os enfermeiros, tivemos como meta de colocar a segurança da equipe, né, em primeiro lugar, para conseguir ter o sucesso com os idosos, né? Isso foi trabalhado em equipe. Então, internamente, nós enfermeiras nos reunimos e falamos assim, então a gente vai trabalhar com a equipe, né? Fazer campanha interna, educação continuada para a equipe, e se conscientizando, né? E se apropriando do que estava acontecendo. Isso fez toda a diferença. Através da orientação das pessoas, né, da equipe, do que ela deveria fazer para se cuidar. Sim. Isso, só para entender o que você quis dizer com trabalhar a segurança da equipe. Nesse aspecto de, o que você faz para você não se contaminar, para você manter a segurança do ambiente. O que pensando agora é um pouco óbvio. No começo não era. É isso, se ele não pega, o idoso está seguro. É simples. Então é o melhor para todo mundo, no fim das contas, né? Para todo mundo. Uma coisa que eu fiz muito, né, e eu acredito que foi disseminou entre a equipe, entre as enfermeiras mesmo, foi sempre fazer com que o técnico, o auxiliar, o cuidador, ele entendesse o quanto que o trabalho dele era importante naquele momento, né? E em todos os momentos. Apesar dos pesares, né, do dia a dia, né, dos desafios que a gente enfrenta, das dificuldades, que, lógico, nem tudo são flores, mas isso eu sempre fiz muita questão de fazer com a minha equipe, né? Deles entenderem o quanto que isso agrega valor ao trabalho deles, o quanto o trabalho deles é muito importante. Essas campanhas internas que eu te falei que nós estamos fazendo, inclusive essa semana, fizemos sobre empatia semana passada. A gente solta vídeo no WhatsApp, faz educação continuada, conversa com a equipe, né? Isso fez muita diferença. E sempre mostrando esse lado, o quanto que essa conscientização do trabalho, da importância do trabalho deles, fez a diferença para a gente. A gente sempre tenta mostrar muito isso, né? É o que eu te falei, é sempre observar o outro, né? Claro que no meio do caminho tiveram os contratempos, né? Mas a gente, tendo essa consciência, fica mais fácil de lidar, né? E a equipe entende, e é o que eu te falei, né? Não é impossível ser só sorte. Foi muito trabalho, muito engajamento e muita conscientização da equipe como um todo. A doutora Flávia, geriatra do Hospital Reger, está falando, cuidamos de si, cuidamos do outro. Uma coisa, o João gostou de uma frase que eu falei na live com ele a semana passada, vou soltar outra percepção de coisa de terapeuta, né? A frase que eu falei, nós somos instrumentos mediadores da relação da pessoa com a saúde dela, né? Sim.
diferente daquela posição que o médico ou o profissional de saúde é o detentor do cuidado em saúde. Não, ele é um instrumento mediador que vai facilitar para se despir do ego, para fazer o melhor para a pessoa. Estávamos falando de iatrogenia, cuidados paliativos, né, dessa nuance aí, que ele trouxe uma questão muito legal, né, de perguntar para o idoso o que ele quer que seja feito ou não. Né? Achei muito bacana ele falar isso, ainda mais nesse momento que as coisas se atropelam. E a Flávia, né, uma percepção que eu tenho é que cuidar de si é cuidar do outro. Eu acho que hoje, né, para mim, eu não vejo possibilidade de cuidar do outro sem cuidar de mim, e quando eu cuido de mim, eu cuido do outro, porque estamos em relação o tempo todo. Né? Eu não vejo outra forma. Eu acho que a gente cuida do outro quando cuida da gente e vice-versa. Então é muito isso, né? Um respeito. É isso mesmo, exatamente isso. Quando você fala para o colaborador assim, olha, lavar a mão é importante porque você evita a infecção, mas mostrar para ele que isso realmente é importante e está sendo efetivo, que foi a nossa preocupação desde então, é o que dá certo, né? Então, a gente priorizou muito isso, que eles soubessem essa importância, né? Ah, por que que eu tenho que chegar da rua para trabalhar e trocar de roupa? Ah, só porque eu vim de ônibus? Não, não é só por isso, né? Porque tem toda uma prevenção por trás disso, todo um cuidado, né? Com a sua saúde e com a saúde de quem você está cuidando, né? Uma pergunta talvez algo delicada, mas eu acho que não muito, porque isso é notório, né? No momento que a gente vive. E você achou, né? Lógico, estamos falando de profissionais, de pessoas estudadas, que têm conhecimento, têm um senso crítico. Mas no momento que a gente está com a abundância de desinformações, até falei isso já, né? Se é falta de informação, excesso de desinformação. Inclusive, acho que é um vídeo que sai amanhã no meu canal. Já fazer uma propaganda aqui. Coincidentemente, acho que sai amanhã. Ou domingo. Você acha que isso atrapalhou muito esse excesso de fake news? Tem as fake news, isso é Sim, fato, são muitas. A gente vive esse mundo e se espalha muito rápido, mas também tem uma outra coisa que não são fake news, conhecimentos que a próprio sistema de saúde considera adequado, depois cai por terra. Tivemos aí o Lancet se retratando, né, em respeito à cloroquina, se não me engano. Você acha que isso atrapalhou muito, teve muito ruído, dificultou muito a questão, essas informações desencontradas ou informações não verídicas? sim. Uma coisa é verdade, um dia deixa de ser no outro dia. Como é que foi para gerir isso? Então, no começo, sim, né? Porque foi aquilo, aquele boom de informações que nós desconhecíamos muita coisa, né? E depois a gente conseguiu, essa proximidade da equipe tem essa vantagem, né? Da gente conseguir passar essa segurança e começar a filtrar o que estava chegando, né? Essa confiança que a equipe começou a ter na equipe, que está fazendo a gestão, né? Isso fez um diferencial. Mas no começo, sim, né? Porque é muita informação distorcida. Tem colaborador que trabalha em 2 hospitais, por exemplo. Ah, mas lá é assim, aqui não é. E isso a gente precisou filtrar muito no começo, né? Apesar do desconhecido, era tudo novo para todo mundo, né? Sim, e de novo, vem o elemento Sim, humano, é, que e é isso, né? Informação, mesmo dentro do meio médico, acadêmico, científico, tinha muito desencontro de informação, o que sim. se reflete na conduta, obviamente. Ah, não, mas falaram que não é importante, eu ouvi e tal. E no começo teve muito isso. Ó, a própria questão da máscara, né? Ó, isola, não precisa de máscara. Ah, máscara só assim. Não, agora máscara em todo lugar. Uhum. Fecha tudo, abre, não, né? O que que Tira a faz? máscara, põe máscara, lava a mão. Foi difícil mesmo no começo. Você falou até sobre essa questão de como começou e o meio do caminho e agora, né? A gente com certeza amadureceu muito como equipe, né, como profissional. Aprendemos a filtrar muita coisa, né, o que foi importante para a gente, né? Esse olhar diferenciado para o colaborador, não somente para o idoso, foi super importante, é o que fez toda a diferença, né? E fazer a equipe entender isso. No começo foi essa angústia do desconhecido, né?
e a questão da vulnerabilidade do grupo que nós cuidamos, né, que são os idosos. No meio do caminho também foi difícil, porque é o que eu te falei, começou a vir à tona muita coisa, né? Então, os problemas pessoais começaram a surgir, é marido que está desempregado, é a família que não vai bem, é o parente que foi a óbito. Então, isso também a gente precisou filtrar e gerir, e é difícil, né? Essa questão da gestão de pessoas em si. Nem todo mundo está preparado para isso, a gente às vezes também não está, a gente vai aprendendo na prática. Esse olhar diferenciado é um olhar que ele é treinado, né, no dia a dia, na rotina. E foi o que eu te falei, a gente tem a vantagem de estar muito próximo, né? De estar se vendo sempre, de conhecer um ao outro. E é isso que faz a equipe ter esse sucesso, né? De engajamento, de trabalho em equipe, de empatia mesmo, eu falo. Isso é importante. Você trouxe uma pergunta que eu estava guardando aqui, mas eu ia fazer em algum momento. O que você acha que trouxe mais desafios nessa gestão? E eu sempre falo, né, no PTCI, que é o Programa de Treinamento do Cuidador do Idoso do Hospital Reger, eu sempre falo que tem a técnica, que é o profissional, que você vai lá, lê no livro, aprende e tal. Como eu até brinquei com você, da faculdade. É real que a gente aprende as coisas na prática, né? Porque a faculdade é teórico protegido. Sim. Daí a importância da experiência profissional, inclusive na gestão de pessoas, que é o que nós estamos falando. Tem a técnica, tem o conhecimento, ou seja, o profissional. E tem o pessoal. Que para isso aqui aparecer, isso aqui tem que estar muito bem, que é o que eu falo no PTCI, né? Que olha, tem que cuidar do pessoal para que o profissional possa aparecer, porque isso você vai ler no livro, tem um protocolo, tá tudo certo. E você falou, olha, tem que cuidar da pessoa para o protocolo ser seguido. O que você acha que trouxe, demandou mais cuidado? Acho que é o melhor jeito de falar. Sim. O profissional ou o pessoal? O pessoal. Porque nesses 5 meses veio muita coisa à tona, né? Muitas questões de casa para o serviço, de dentro da equipe, né? Mesmo que a gente precisou ter mais pulso, ser mais firme, né? Isso foi muito mais difícil, com certeza. Está sendo, né? Ainda a gente conseguiu um equilíbrio, né? Por conta do tempo, né? Da rotina. Mas com certeza o pessoal foi muito mais difícil. Porque as pessoas também não estavam preparadas para lidar com isso, né? Então foi tudo novo. Tanto a técnica em relação à proteção, à prevenção, quanto os problemas pessoais que foram surgindo no meio do caminho, né? E chegou um momento que isso se sobressai, né? As pessoas começaram a chegar nos limites, né? Estão chegando. Eu falo que agora, para mim, ainda esse momento hoje ainda é o pior momento de todo esse período, porque as pessoas começaram a chegar nos limites mesmo, né? Inclusive nós, né? Começando a chegar no limite, né? Porque acho que isso o Dr. Roberto falou muito na primeira live, né? Que é dessa sequência que era para idosos e familiares. E eu tenho falado muito, enfatizado muito nesse ponto, porque as pessoas elas foram dando um jeitinho, né? Dando um jeitinho. Ah, não, vai passar, daqui a pouco volta, estica dali, puxa de cá, blá, 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 até uma hora que não tinha, que é o que a gente fala da reserva funcional do idoso, né? Eu sempre falei para as pessoas, assume que a vida é essa, como que o Dr. Roberto colocou isso, o mundo, a Terra 3.0, é tudo novo, tudo diferente. E aí, como é que reorganiza? Foi uma reorganização total, não só do profissional, não só interna ao hospital, devido aos cuidados necessários, óbvios, do grupo, do risco e tudo mais, mas para as pessoas, né? Muitas readaptações em toda a estruturação da vida, desde o mais básico, comprar comida, até a escola dos filhos, pessoas doentes, o risco para a saúde, a iminência de morte, o perigo de morte, e ter que trabalhar no meio de tudo isso. E aí eu fico pensando como é que, e eu conheço, né, já acompanhei a equipe mais de perto, né, do que acompanho hoje, como é que se criaram espaços dentro dessa rotina que eu sei que é intensa do hospital, né, de cuidados, de atenção e tudo mais, das demandas, ainda mais depois da decisão de
de dispensar os cuidadores devido ao risco, né? Risco, que isso foi uma coisa muito importante. Imagino como é que foi isso para gerir a equipe frente a isso. Até podemos falar disso, né? Como é que deu essa organização? Como é que se criaram os espaços dentro dessa estrutura para dar essa atenção necessária? Que você já falou, olha, nós vimos isso, isso foi essencial. Porque muitos lugares, não, continua trabalhando, né? Lugares, não estou falando de saúde, estou falando de clientes que eu acompanho, né, no consultório, pessoas que eu acompanho, estou para mudar a palavra agora, histórias que eu acompanho, que já me pegaram no pé outro dia de falar cliente e eu concordei. Que não tem esse olhar, olha, as pessoas sobrecarregadas, com mais trabalho, fazendo home office, tendo que administrar, até fiz uma live sobre isso, né, o reflexo da pandemia nas famílias, e a sobrecarga emocional. Quer dizer, como que se você não cuida daquele elemento humano, ele vai dar problema, né, para ele. E deram problema, né? Sim. As responsabilidades, elas triplicaram, né, nesses momentos. Né? A gente ainda está nesse momento, na verdade. E por isso que eu te falo que, para mim, esse último mês talvez tenha sido mais difícil por conta disso, porque todo mundo vai chegando no limite, né? E chega uma hora que a gente também tem que, né, ir buscando um recurso que você não encontra. E é muito difícil. A nossa proximidade da equipe se deu através de reunião online, mensagem de WhatsApp, educação continuada. Foi o jeitinho que a gente achou de estar mais próximo da equipe. Fora isso, é o dia a dia, né? É estar nos setores, é conversar com a equipe, aquela famosa conversa de cantinho, ela acontece. Eu ia falar isso agora. O famoso cafezinho, né? O famoso cafezinho nunca foi tão importante, né? Os 15 minutos de café nunca foram tão importantes. E é isso que a gente vai dando esse jeitinho, né? Como você falou. Mas com certeza, isso teve muito valor, começa a ter muito valor, né? Um valor diferente, porque a gente começa a perceber o quanto que as pessoas estão carentes disso, né? O quanto que a gente vem de uma rotina acelerada e num momento como esse a gente triplica trabalho, responsabilidade e a gente precisa encontrar um meio de fazer isso, né? De conversar com o outro, de olhar o olho no olho, né? A gente, agora nesse mundo remoto, né? Tudo é online, mas a gente precisa reaprender muita coisa, né? Esse foi o momento de reaprender muita coisa também, né? E se reinventar, com certeza. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Precisa ter essa válvula de escape. Eu até te falei uma vez, estava fazendo live, que eu comentei e falei que eu me descobri na cozinha, né? Porque são coisas que eu não fazia muito. E aí você se vê numa situação que, né, é gostoso, né? A gente começa a aprender outras coisas. E é justamente isso. Procurar dentro de você alguma coisa que desperte, né? Diminua essa ansiedade, desperte prazer, né? Eu sempre falo muito isso. A gente precisa disso, né? Se cuidar Se é uma cuidar. coisa que eu tenho falado muito, né? Que também vai sair por aí esses dias, que esse momento, ele, na verdade, ele traz à tona coisas que estavam ali subjacentes, que estavam na sombra, que não apareciam umas arestas, Sim. Elas se tornaram mais protuberantes. Sim. Devido a todas essas exigências e sobrecargas, por exemplo, uma coisa que você está falando que é muito importante, a questão dessa interação do café, né, que a gente brincou, do cantinho, do cafezinho, né, o famoso cafezinho. As pessoas que eu acompanho, olha o vídeo, que trabalham em empresas, estão em home office, a sobrecarga que essas pessoas estão submetidas, e para nós da área de saúde o mundo é muito diferente, principalmente no hospital, né? Não tem como alguém trabalhando no hospital fazer home office. Um atendimento ambulatorial você faz, que inclusive é a live da semana que vem, né? De saúde. Já estou fazendo a propaganda aqui. E as pessoas têm falado, estou sentindo falta de conversar com as pessoas, porque o que acontece? Você entra numa reunião que acaba às 3 começa a outra. Tem espaço nem para tomar um cafezinho sozinho. Quanto mais esse bate-papo no corredor, que é essencial na gestão de uma equipe. Eu lembro, né, quando eu trabalhava em CAPS, que foi outra coisa que eu fiz bastante, trabalhava em equipe,
né? Quem trabalhou comigo já no CAPS vai lembrar disso, que às vezes eu via a pessoa meio assim, eu falava, né, na reunião e tal, daí tinha gente para atender, mas eu achava mais importante, falava, vem aqui, vamos lá tomar um café. Pegava a pessoa e levava lá para outro canto, fora do lugar, vamos bater um papo. E aí, o que tá acontecendo, né? Vamos cuidar desse pessoal, porque isso é essencial, né? Essencial para qualquer pessoa, na verdade, mas como a gente lida com o elemento humano diretamente, a gente trabalha com relações, sejam mais Sim, distanciadas, mais próximas, e nesse momento que houve não um esvaziamento das relações, mas o distanciamento das relações, o contato profissional ficou muito importante para aquele que está sendo cuidado, porque muitas vezes é o único contato que tem. Por exemplo, exato. os idosos Sim, estão recebendo visita, né? Então, sim, o afeto que vai ter o cuidado é ali. Agora, como que aquela pessoa vai dar um afeto, dar um cuidado, uma atenção, se ela está com questões, muitas vezes de um filho que está em casa e não foi para a escola, ou de um pai, ou de um parente, um marido, eventualmente, que pegou o vírus, ou que está em risco, ou que perdeu o emprego, e né, o que eu vou fazer com a minha vida? E está ali, tudo aquilo ali. Né? esse momento de estar no trabalho, a gente, se você for pensar numa escala de enfermagem, por exemplo, ele passa 12 horas, né, dentro do hospital, convivendo com as pessoas ali. Do mesmo jeito que os idosos foram, né, muita coisa foi restrita, os profissionais também, né, porque muitos deixaram de ver a família, de não estar com pai e mãe, né, optaram por estar preservando também. E aí, realmente, dentro do hospital era o único contato que tinha, né? Mais próximo, mais afetivo. Por isso que, para mim, foi muito importante organizar esse clima, né? Dentro do trabalho, dentro do hospital. Muitas vezes saiu faísca, né? A gente precisou reorganizar, se reorganizar, porque, de fato, essa convivência faz muito isso, né? A gente passa mais tempo, talvez, no trabalho do que em casa, às vezes. E se você não Então, fica a souber brincadeira organizar isso, que a gente fala. acaba que realmente muita coisa dá errado. Então, as pessoas precisavam, né? Precisaram se perceber nisso. Mas isso a gente, é o que eu te falei, aprendeu a lidar, a gente começou a levantar o que estava mais. é, Precisando, né, trabalhar nas pessoas, que foi a questão que eu te falei sobre empatia. Nós fizemos um trabalho semana passada interno com a equipe sobre isso e temos feito semanalmente. Mas de verdade, né, o que eu te falei, o mais difícil em todo esse momento que nós estamos vivenciando é isso, né? Essa gestão de pessoas realmente não é fácil, né? E a gente vai aprendendo. Não sei se está vendo os comentários, está chovendo elogios aí, né? A você, a E olha equipe do que eu não tô vendo, você acredita? Não tá aparecendo nenhum não comentário, né? aparece para você? Eu não Não sabia. aparece. Achei que aparecesse para os Eu dois tô lados, acho que ficando aparece só para preocupada mim. aqui. Eu falei, ai meu Deus, ninguém tá falando nada. Não, estão falando um monte aqui, o tempo todo, um monte de elogios. Teve até, né, que a equipe é o reflexo da chefia, e é mesmo, né? A tônica. Você vê lugares que tem uma chefia mais bruta, mais brusca. Isso reflete na equipe. É isso, né? É o que a gente brinca um pouco, né, do Reger, que é uma grande família. É, Ele tem essa cara de casa, ele tem o próprio ambientação dele, né? Eu brinco, a primeira vez que eu entrei lá, falei, nossa, eu moraria aqui. Né, eu moraria aqui, né? Porque, né, que lugar gostoso, né? Acolhedor. E não só no ambiente físico, mas tem esse aspecto. Acho que pelo próprio tamanho, como você diz. sim. Isso traz várias questões, tanto de quando tem fio desencapado, o gato passando aqui, alguém falou do gato, desencapado tem maior risco de curto-circuito, mas por outro lado, as soluções estão mais à mão. Quando a gente fala da equipe regeira e da gerência da equipe, a gente está falando mais ou menos de quantas pessoas aí para gerir, só para o pessoal ter uma ideia, né? Olha, a equipe Reger hoje ela tem praticamente 50 colaboradores. A equipe de enfermagem ela tem 25 colaboradores. Então é metade do hospital, né?
Então é muita evidência, né? Muita exposição. A gente fica realmente muito mais exposto. Você falou sobre a questão da chefia, né? Da gerência. Eu aprendi a ter muita flexibilidade dentro do limite, né? Isso, eu nunca tive problema com isso, sempre tive muito respeito dentro da equipe. Claro que é o que eu te falei, óbvio, nem tudo são flores, mas esse jeito de aprender a lidar com as coisas e ouvir muito o outro, perceber o outro, eu tenho muito orgulho disso, porque realmente é o que faz a equipe ter sucesso em muitos momentos, né? Meu foco, a minha preocupação sempre foi essa, fazer com que a equipe entendesse o valor que ela tem. Então, assim, falando da equipe de enfermagem, que foi o tema de hoje, você já participou de reunião de equipe comigo, por exemplo? Eu sou daquelas que falou da enfermagem, eu já fico, eu quero levantar, eu quero falar, eu quero explicar, justificar, porque realmente, claro que sempre vai ter essas questões, mas porque é uma equipe muito evidenciada, né? É realmente uma equipe protagonista do hospital. Então, sempre vai estar muito exposta. Mas essa flexibilidade que eu tenho com a equipe, essa troca, né, essa empatia, essa questão de sempre estar preocupada em valorizar isso na minha equipe, é o que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, é o que está dando certo e eu acho que eu acredito muito nisso. Eu sempre falei isso para você, né, em outras reuniões que nós tivemos a oportunidade de participar, e é o que eu faço que eu acho que dá certo. Posso estar errada, mas está dando certo. Acho que a prova, né? Eu ia perguntar para você se está tendo sucesso ou não, mas os fatos mostram o sucesso, né? Sim, sim. Acho que um momento como esse que a gente está vivendo, tantas divergências, tantas opiniões, e temos assim, e acho que essa é o que chama a atenção, né? Temos opiniões de expoentes, né? Sejam governantes, sejam autoridades médicas, de autoridades que às vezes divergem, e que são pessoas que falam, não, mas tal pessoa está falando, não é meu vizinho, o pessoa que eu encontrei no ônibus, né? A pessoa está falando isso na televisão, é uma autoridade, seja médica ou não médica. Mas e você está me falando outra coisa, num momento como esse, conseguir esse sucesso, e o sucesso é óbvio, né? A estatística é inquestionável, é realmente prova da habilidade e da capacidade da condição, não só sua, né? Porque você não fez Sim, isso claro. sozinho, né? Sim. De todos os e de conseguir mostrar que é uma coisa que eu tenho falado também muito desde o começo, né? Acho que uma das coisas que essa pandemia trouxe, e o nome já fala, né? Pandemia, eu acho que nunca, né, na história desse planeta, talvez, exceto na extinção dos dinossauros, você vai entender por que é brincadeira, viveu-se uma situação realmente global. Isso, de fato, coloca todos juntos, toda a humanidade no mesmo patamar, na mesma condição, na mesma situação. Tem gente que critica, sim, são situações diferentes, mas frente ao mesmo temor. Nem as guerras mundiais não foram mundiais, de fato. Sim. Elas foram realizadas na Europa, por exemplo, na América não teve nada. Chegou, teve repercussão, mas não como essa situação, que coloca a gente como iguais. E por que eu estou falando isso? De trazer mesmo todo mundo para junto, né? Como iguais. Ó, tá todo mundo passando, vamos pensar, vamos refletir, e organizar. Não só para o bem de fulano ou de ciclano, mas seu também. O seu Sim. bem do outro. E vice-versa. Acho que isso é uma coisa assim, se dá para falar de algo proveitoso desse momento, isso é uma das coisas. Deixa eu ver, tem É, alguns comentários aqui. Pode, eu vou não, eu ia ler aqui falar, para você falou sobre a questão da organização, né? Eu bato muito nessa tecla, que tudo dá certo desde que a gente se organize, né? Isso é muito importante dentro de uma rotina de enfermagem, por exemplo. Organização é o que vai direcionar realmente as coisas, né? A gente precisa tá se reorganizando sempre para poder dar certo, né? O nosso dia a dia. É a rotina, é essa percepção do outro. Quando a gente entende que o outro é diferente e entende os limites dele, também é outra coisa que eu procuro fazer muito, né? Que é o que faz a diferença, faz toda a diferença. teve alguma situação que te chamou mais atenção, que foi mais desafiadora, que te marcou nesse momento?
que você aprendeu muito ou que demorou mais para manejar, que você queira falar. Estamos chegando aqui já 45 minutos para a gente já dar indo uma fechada. Tem alguma coisa que te marcou mais, algo que você acha importante falar de que você falou, nossa, algum momento assim teve uma sacada, um insight? Na verdade, assim, foram vários momentos que a gente pode até falar em uma live inteira só sobre isso. Pô, Mas já tem um ano. o que mais me chamou a atenção foi como as pessoas são vulneráveis, né? Não pelo fato da doença em si, do vírus, mas pessoalmente mesmo, né? Como as pessoas são vulneráveis e como são carentes, né? Desse olhar, é, enfim, de ter alguém para estar ali, essa flexibilidade de ter alguém que olhe o problema dela, não resolva, mas que ela mesma consiga enxergar, né, uma solução. E isso veio muito à tona e muito presente no meu dia a dia dentro do hospital. Falhou um pouco, Cíntia? Oi, tá ouvindo? Deu uma falhada, cortou um Tá. pouquinho no final. Eu estava falando de como que foi perceptível isso, né, durante a pandemia, o quanto as pessoas são vulneráveis e quanto falta esse olhar, né? A gente não tem que resolver o problema de ninguém, mas só o fato de você conseguir fazer com que a pessoa enxergue que tem uma solução é importante, né? E faz a diferença. E vou puxar de novo a brasa para minha sardinha, né? Uma coisa que eu acho que falava até muito falo no PTCI com certeza, e acho que no grupo de supervisão emocional eu falava, que é uma coisa que eu falo muito também. Muitas vezes quando vem uma situação, um problema, na média tônica da nossa cultura, né, em geral no mundo, é querer resolver para sair da sensação de impotência. E como terapeuta, a resolutividade de um terapeuta é zero na vida da pessoa. É ela que vai resolver. O terapeuta está Sim, dentro da sala, não resolve nada. Auxilia a pessoa na resolução. Então, lidar com a impotência, e estamos no momento que se lida com a maior impotência, a única impotência real da nossa vida, que é a morte, contra a qual não tem o que fazer, está mais presente, né, devido ao risco, né, que tem da doença e tudo mais, e é uma coisa que a gente não se dá muito conta. Então, se a gente entra nisso de querer resolver o problema para a pessoa ou da pessoa, é muito infrutífero, a gente vai cair numa impotência muito grande. Quando, na verdade, ouvir e acolher é uma potência tremenda, sim, que a gente não precisa muito porque ela não se expressa numa ação no mundo ostensiva, né? Fui lá e fiz. É mais passiva. E isso talvez seja o que a pessoa precise para justamente conseguir lidar com aquele problema ou até encontrar uma solução, né? Sair daquele estado. É como uma criança chorando. Você vai sim. lá e abraça. E acolhe, ela para de chorar e tudo fica bem. Então é de uma potência tremenda, mas precisa sair dessa angústia de resolutividade. Até para que muitas vezes a pessoa, né, que nem criança chorando, você tem filho pequeno também, você sabe, né? Tem filho, sabe. Que às vezes a criança está tão desesperada que ela não consegue nem falar o que está acontecendo. Aí se acolhe um pouco, então, daí, calma, respira. Isso daí, e tudo fica bem. Né? Às vezes não se resolve o problema, mas é possível lidar com aquilo. E isso é um aprendizado muito importante. Muito importante. A gente sempre, às vezes as pessoas brincam, realmente a gente vai sair diferente de tudo isso. Com certeza, né? Vai sair Você diferente. acha? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Eu espero, pelo menos, a expectativa é grande. Eu brinquei muito o ano passado sobre a questão do empoderamento da enfermagem, né? Das pessoas, né? A gente fala muito sobre isso. O ano passado inteiro, em congresso, palestras que nós participamos, a gente ouviu muito essa palavra, né? Empoderamento da enfermagem. Até li um artigo no final do ano passado, numa revista internacional, falando que o ano de 2020 ia ser o ano da enfermagem. E aí, acabou que aconteceu tudo isso e eu pensei, será que estava tudo programado? Mais ou menos isso, né? Será que vira o futuro, né? Porque de repente foi o que eu falei, a gente ficou protagonista de uma história muito, né, nova e tudo muito diferente, foi aprendendo isso, a lidar com essas questões do dia a dia.
Para mim, hoje, como já, né, quase finalizando, como gestora do hospital, das pessoas, né, que a gente acaba realmente fazendo a gestão de pessoas, o empoderamento para mim é isso. É você perceber o outro, você entender que cada um tem um limite, cada um tem um jeito, não dá para cobrar de você a mesma coisa do seu vizinho e assim vai. E entender que as pessoas elas precisam saber o quanto elas precisam valorizar, né, a sua técnica, o seu trabalho, agregar valor a isso para poder as coisas darem certo, né? Não é simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não acredito nisso. As pessoas precisam Não entender o que estão funciona. fazendo, né? Não funciona. Eu também acho que realmente não funciona. Então, É para a mim, solução de prazo muito curto, com é, risco. sim, em relação à pandemia, sim, foram inúmeros desafios, né? Inúmeros desafios profissionais, de aprendizado mesmo, de buscar informação, de precisar estudar mais, buscar mais, mas também foi um desafio de conseguir passar segurança para os profissionais, saber que todo mundo é vulnerável, não pela doença, né? Mas por questões do dia a dia em si. É, dentro do hospital é um ambiente, né? É um campo minado, né? A gente convive muito tempo junto, a gente está muito próximo todo dia. A convivência faz isso, né? Que nem um casamento, né? A convivência te traz muita coisa e você acaba tendo que ter muita flexibilidade. Então, acho que o maior desafio, eu agrego isso nesses últimos 5 meses, é justamente isso, as pessoas em si, né? E é o que eu tenho aprendido, que eu pretendo, né? Pelo menos conseguir sair dessa melhor, né? Mais madura, pelo menos profissionalmente. Acho que todos nós, né? Acho que é um momento de amadurecimento muito grande quando a gente recolhe, né? Do externo, que é a posição depressiva que se fala em algumas linhas de psicoterapia, é uma posição que pode ser vista como muito ruim, mas é uma posição de reestruturação para voltar mais forte, mais empoderado, né, mais estruturado, voltar diferente para lidar com situações que às vezes não eram possíveis. Essa é a posição de sensação de impotência. O lado negro é se sentir impotente e falar não consigo nada. Não, essa é uma potência, recuar e falar, peraí, como que eu lido com isso? Porque desse jeito não vai funcionar. Então, nesse aspecto, esse momento que a gente está vivendo é de uma potência tremenda. Por isso que eu espero que existam mudanças, mudanças necessárias. Sabe Sim. que são necessárias para melhor. E queria saber se você tem mais algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar, de algum aprendizado, embora você tenha falado, né? Foi muito clara a sua mensagem, eu achei muito bacana. Se tem mais alguma coisa para falar para a gente encerrar. Só para a gente finalizar, eu falei sobre a questão da valorização da equipe, né, deles entenderem esse valor. As pessoas agregam muito valor a dinheiro, né? A questão econômica. É claro que as coisas caminham em conjunto, mas não é só isso, né? Às vezes a gente acha que não pode fazer nada pelo colaborador porque eu não consigo aumentar o salário dele, mas não é só isso, né? Enxergar o outro e perceber o outro às vezes é muito mais importante do que uma questão econômica, né? Isso faz toda a diferença no meu trabalho, com certeza. A gente aprende a agregar valor a isso, né? Sim, sim. É isso. É isso. Muito obrigado. Eu que Ninguém agradeço. fez uma pergunta, todo mundo só trouxe elogios, vários. Pena que eu não vi nenhum comentário, não apareceu nada. Eu achei que você estivesse vendo, Não, desculpa. não tem problema. Estamos aprendendo, né? Hoje eu já descobri que dá para convidar as pessoas por mais um outro lugar que eu não conhecia, né? Tive que improvisar. Assim, lembrando a todos, então vou fazer aqui um encerramento, né? Nós tivemos um primeiro módulo de lives voltados aos familiares idosos, com 4 lives, estão todas disponíveis no @Hospital Reger, no IGTV. Essa é a terceira desse segundo módulo voltado aos profissionais de saúde, sempre às terças às 19. A semana que vem teremos a live sobre telesaúde, compartilhando experiências no atendimento ao idoso.
com a Luara Amaral, fisioterapeuta, e a Thalita Almeida, terapeuta ocupacional, ambas do Hospital Reger. Então, aguardo vocês. Até a semana que vem. Obrigado, Até Cíntia. mais. Muito Eu que agradeço. Tchau, obrigada. tchau. Boa noite a todos. Boa noite.